Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, quero iniciar essa breve reflexão da liturgia da palavra desse 15º domingo do tempo comum, fazendo uma pergunta para você, mas eu também me coloco nessa pergunta e reflito também sobre ela. Qual tem sido a sua postura diante da palavra de Deus que constantemente ela é proclamada? A palavra de Deus que constantemente é anunciada, ou seja, ela é como essa semente que é lançada sobre nós. Como você tem se comportado quando o Senhor semeia sobre nós a sua palavra? Eu pergunto isso porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem poder para transformar a nossa vida. Você crê nisso, sim ou não? Sim? Não senti muita firmeza não, acho que é o barulho da moto que eu não escutei, vou perguntar de novo. Você crê que a palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida, sim ou não? Agora sim. Eu também creio. Eu creio também que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida. Ela tem poder para nos curar, ela tem poder para nos salvar. E é justamente isso que o profeta Isaías, na primeira leitura, vai nos falar no dia de hoje. O profeta nos diz que a palavra de Deus, ela é como a chuva. Ele compara a palavra de Deus como uma chuva, que quando cai sobre a terra, é capaz de tornar aquela terra que está ali improdutiva, seca, uma terra capaz de germinar a semente, fazê-la crescer e produzir frutos. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de transformar aquilo que aparentemente estava morto, sem vida, em vida. Tem o poder de dar vida, de transformar aquela realidade infrutífera, seca, improdutiva, em algo produtivo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é capaz de gerar frutos de vida nova. É capaz de transformar tudo em vida. Tudo que estava morto, quando alcançado pela palavra de Deus, ganha vida novamente. E os efeitos da palavra de Deus são esses efeitos de vida nova, de transformação, sobre aqueles que acolhem, aqueles que se abrem, aqueles que estão atentos para compreender o que o Senhor tem para nos falar. E aí, meus queridos, não tem como alguém ter contato com a palavra de Deus e algo de bom não acontecer com ela. É impossível. É impossível alguém ter contato com a palavra de Deus e se abrindo à palavra de Deus e deixando com que a palavra de Deus vá entrando dentro dela e algo de bom não acontecer com essa pessoa. Porque o profeta Isaías nos garante que a palavra de Deus, sendo como essa chuva que cai, ela não volta sem antes produzir o efeito que Deus havia pretendido. E o Senhor pretende gerar em nós vida e vida nova. O Senhor pretende nos dar vida, ou seja, deseja que nós produzamos frutos de vida. Então, aquele que é alcançado pela palavra de Deus, algo de novo acontece com ela. Algo de surpreendente acontece com ela. Mas para que estes efeitos aconteçam, para que aquilo que Deus pretende realizar em nós por meio da sua palavra aconteça, é preciso saber acolher essa palavra. Porque assim como nós rezamos neste salmo de hoje, a semente só produzirá fruto se ela cair em terra boa. O salmo deixa muito bem claro para nós,
a semente caiu em terra boa. E a partir daquela terra boa, ela produziu muitos frutos. E se ela não está produzindo frutos em nós, se ela não está gerando essa vida nova em nós, não é sinal que ela não está sendo semeada. Porque a palavra de Deus tem sido sim semeada sobre nós. E como tem sido semeada? Aqui nós estamos semeando a palavra de Deus. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus proclamada agora na homilia. A palavra de Deus tem sido semeada em nós, então não é sinal que ela não está sendo semeada. O problema, meus irmãos, está na forma como nós estamos acolhendo essa palavra de Deus. O problema está no como nós estamos nos expondo a esta chuva. O profeta disse que a palavra é como uma chuva. É a forma como nós estamos acolhendo e deixando com que essa semente caia no nosso coração. Porque tem muitos que até se expõem à semeadura da palavra, se expõem à chuva. Mas parece que é como aquele ditado, né? Muitos escutam a palavra, mas parece que a palavra entra aqui e sai aqui. Entra no ouvido e sai pelo outro. Muitos até vêm à Santa Missa, e a Santa Missa é um lugar primordial onde a palavra de Deus ela é semeada, ela é lançada, mas parece que mal põe o pé ali de fora. Se você fizer uma pesquisa e perguntar, olha, qual foi a leitura de hoje? Ixi, qual foi o evangelho proclamado hoje? Muitos nem sabem. Muitos estão aqui quase que de corpo presente, porque a cabeça está, em outro lugar. Manhã segundona, né, começando, trabalho esperando, os boletos tudo lá esperando, a preocupação já está, lá na semana. Ou seja, está aqui, mas não está permitindo com que a palavra de Deus caia no seu coração. Muitos ficam de forma distraída, deixam-se levar pelas distrações. Muitos vivem de forma superficial. Alguns até vêm, mas parece que vêm até meio que amarrado, né? Vêm com uma falta de interesse de ouvir a palavra, de compreender a palavra. E por isso não contemplam os milagres de Deus na sua vida. Tem alguns que até perguntam, nossa, mas a minha vida não muda, minha vida não se transforma, continua do mesmo jeito. Mas você tem dado a devida atenção à palavra de Deus? Você tem deixado a palavra de Deus crescer no seu coração? Você tem deixado a palavra de Deus te motivar, te impulsionar? Eu não digo que você precisa sair daqui sabendo o evangelho de cor, não. Mas pelo menos algo dessa palavra tem que ficar no seu coração. Pelo menos uma sementinha disso tem que ficar no seu coração. E aí eu falo desse momento primordial que é a Santa Missa, mas muitos acham que deixam somente ir para a Santa Missa. E no seu dia a dia não tem contato nenhum com a palavra. Zero. E muitos de nós não produzimos os frutos pretendidos pela palavra, porque nós não nos abrimos, não damos a devida atenção. Somos como aqueles que Jesus diz no Evangelho de hoje, Jesus que se fazia muitas vezes compreender por meio das parábolas, e hoje ele pega um trecho da profecia de Isaías e vai dizer que muitos ouvem sem nada entender, muitos olham
sem nada a ver, porque o coração deste povo se tornou insensível, se tornou insensível. Eles ouvem com má vontade e fecham seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Isso aqui é o Senhor nos falando. O Senhor pegou um trecho da profecia de Isaías e começou a dizer que, olha, vocês estão insensíveis. Vocês deixaram o coração de vocês ficar insensíveis à palavra de Deus, que tem o poder de nos converter e de nos curar. Porque o problema não está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus jamais perdeu a sua força, jamais perdeu a sua eficácia, a palavra de Deus jamais perdeu a sua autoridade, a palavra de Deus jamais perdeu o seu poder de nos transformar, de transformar a nossa vida. O problema é que nós nos tornamos um terreno ruim, um terreno incapaz de acolher a palavra de Deus, um terreno infrutífero. Esse é o problema, nós nos tornamos insensíveis à palavra de Deus. Nós começamos a dar espaço a muitas outras coisas e a palavra de Deus foi perdendo espaço na nossa vida. Nós vamos nos afastando da palavra do Senhor. E aí eu pergunto mais uma vez para você, qual tem sido o seu contato com a palavra de Deus? Só aqui na Santa Missa? Como você tem buscado deixar com que essa semente caia no seu coração? Porque, meus irmãos, nós não vemos transformação em nossa vida porque